Olá, graça e paz a todas. Aqui é a professora Rebeca. Desde já eu quero desejar a você que seja muito bem-vinda no nosso grupo. Não é autoajuda, é ajuda do alto. Você que ainda não nos segue no Instagram, procura lá. E assim que nos encontrar no Instagram, tem um link na bio do nosso grupo do Telegram, tá certo? Que tem o mesmo nome, não é autoajuda, é ajuda do alto. E o objetivo desse grupo é não só abençoar você, mulher cristã, mas possibilitar a bênção sobre a vida de outras mulheres através do seu trabalho. Como é que você vai me ajudar nesse trabalho? Compartilhando esse material, convidando outras mulheres a aprender conosco. A nossa primeira série de estudos bíblicos vai ser acerca da Epístola aos Efésios. Essa é a nossa primeira aula. É uma aula de cunho mais panorâmico, tem o objetivo de contextualizar mais os nossos estudos. Desde já eu peço perdão a você, minha amada, porque a minha webcam teve um pequeno probleminha e a gravação de hoje você vai ouvir só a minha voz, mas eu prometo que vou tentar me organizar para na próxima aula vocês já me verem aqui gravada. Por isso que eu coloquei minha carinha aqui para você me conhecer, se você ainda não me conhece, tá bom? Também peço a você que se houver alguma dúvida acerca do que nós estamos estudando, ou, sei lá, se eu até errar alguma coisa aqui, alguma informação e você quiser me ajudar, fique à vontade. É só você mandar um direct para mim lá no Não é Autoajuda ou me procura no Telegram, manda uma mensagem para mim privada e aí assim que der a gente responde e corrige aqui o que der, tá bom? Então, vamos começar. Nós vamos começar contextualizando historicamente a Epístola aos Efésios. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que existe uma diferença entre carta e epístola. As cartas, elas têm um direcionamento mais pessoal, mais individualizado. Já as epístolas, elas são de cunho comunitário, são igrejas, são cartas também, mas que foram direcionadas à igreja, à comunidade, à circunvizinhança. É o caso da Epístola aos Efésios, ela é uma carta comunitária, então por isso que é chamada de epístola, tá? E a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que o primeiro contato missionário de Paulo com os Efésios não foi na Epístola aos Efésios, foi no livro de Atos, no final da sua segunda viagem, tá bom? Aí a gente vai ver mais para frente isso na sequência do nosso estudo hoje. Primeira coisa, nós vamos conhecer a cidade de Éfeso, né? Localizá-la geograficamente. Então, a cidade de Éfeso já está aí circulada no mapa. É uma cidade portuária muito importante, né? Que ficava na foz do rio Cáster, na província romana da Ásia, onde hoje fica a região oeste da Turquia. Hoje esse rio está assoreado e os restos arqueológicos ficam numa certa distância do mar, tá bom? Então, peço que você pegue a sua Bíblia para que possa acompanhar a leitura do texto. Vai ficar um pouco longo, mas nós vamos precisar ler para poder compreender, tá certo? Então, Atos capítulo 18, do versículo 23 em diante. Mas aí, antes de chegar no 23, eu vou falar para vocês aqui o que aconteceu antes. Olha, minha gente, eu sou fanática por contexto. Tudo para mim tem que entender o contexto. Acho que é mania de interpretação de texto, de língua portuguesa. Então, para mim, tudo tem que ser, toda leitura tem que acompanhar a compreensão do contexto. Então, o contexto mesmo começa lá em Atos capítulo 18, versículo 18.
que diz assim, eu vou ler a minha Bíblia versão NVI, tá? Paulo permaneceu em Corinto por algum tempo. Depois, despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria, acompanhado de Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, devido a um voto que havia feito. Chegaram a Éfeso, onde Paulo deixou Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, começou a debater com os judeus. Pedindo eles que ficassem mais tempo, não cedeu. Mas ao partir, prometeu, abre aspas, voltarei, se for da vontade de Deus. Então, embarcando, partiu de Éfeso. Ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ir para a Acácia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muitos que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Então, Apolo, era um rapaz eloquente, que tinha uma visão missionária, que tinha um conhecimento acerca das Escrituras, e Priscila e Áquila identificaram logo nele um pregador em potencial, Continuando no capítulo 19. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar, e eram todos uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles endureceram o coração, se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. E isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome do Senhor Jesus, a quem Paulo prega, eu ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, como está aqui em cima, tá? Acompanhando aqui. É porque aqui eu tô lendo o texto bíblico, tá certo? Se você quiser acompanhar, eu coloquei a leitura aí. Agora, na telinha aqui no material está o resumo dos fatos, Continuando. Então, eram 7 filhos de Seva, que eram dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço.
Paulo eu sei quem é, mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou e os espancou com tamanha violência, que eles fugiram para casa, nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de grande temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando um valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Vou abrir um parêntese aqui, tá, meninas? A dracma era uma moeda de prata que o valor dela, de uma moeda, uma dracma, era equivalente a o valor de uma diária de trabalho braçal, tá bom? Voltando para o texto, o versículo 20, no capítulo 19. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou à Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Mas aí teve outro tumulto em Éfeso. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Versículo 23, para você que está acompanhando aí. Um ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata no templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse: Senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estando vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo para a nossa profissão perder a sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. Olha a preocupação dele, minha gente, de que eles iam perder o emprego, perder o lucro por conta do descrédito da deusa. Versículo 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto e agonia. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que ele não arriscasse ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. A maior parte do povo nem sabia o que estava acontecendo e por que eles estavam ali. Alguns da multidão julgavam que Alexandre era a causa do tumulto. Quando os judeus o empurraram para frente, ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritavam numa só voz. Cerca de 2 horas eles ficaram gritando: Grande é Ártemis dos Efésios! Algumas traduções mais antigas vai ter o nome romano de Ártemis, tá? De Ártemis, perdão, minha gente. Tem um acento aqui, é Ártemis. O nome dela é Diana, é o nome romano da divindade. Voltando ao versículo 35. O escrivão da cidade... Deixa eu ver qual é o próximo. Aqui, deixa eu voltar. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios,
Quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e que a sua imagem caiu do céu? Portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se. Não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a deusa. Se Demétrio e os seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas lá. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia, conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa de acontecimentos como esse de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar tal tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou-se a assembleia. Que bagunça, hein, gente? Olhe, quando Deus quer agir, grande é o tumulto mesmo, o rebuliço. Vamos olhar aqui no mapa agora, um resuminho de tudo isso que a gente falou até agora, tá bom? Você vê que nesse texto aqui, esse texto foi super importante de Atos para a gente ler, porque foi levantado alguns tópicos que a gente vai abordar aqui na frente, né? Foi interessante a gente ler aqui a história, porque quando eu mostrar os lugares, você vai dizer, o teatro foi esse, o templo é esse, a Ártemis é essa. Você vai conseguir se situar melhor. Observa que esse mapa, ele está todo enumerado, é o mapa da terceira viagem de Paulo, mas o que nos interessa aqui são esses primeiros pontos aqui, o ponto 1, 2 e 3, tá bom? O restante fica de brinde aí para vocês. O ponto 1 está aqui na Frígia, tá? Porque foi de onde saiu a viagem, tá certo? Saiu daqui, de Antioquia da Pisídia. Aliás, da Síria, perdão. Aqui. De Antioquia da Síria a Galácia, né? Na ilustração A, certo? Aqui. Foi de onde Paulo começou a sua terceira viagem. Ponto 2 aqui, da Galácia, passando pela Frígia, Éfeso, certo? Onde houve aqueles primeiros convertidos, que ele orou e tal, e eles receberam o batismo. Teve a questão da queima dos livros aqui, vocês podem ver aqui a figura, tá certo? O número 2. Aqui, essa figura 1 aqui é para mostrar os convertidos. Aqui, tá? Aqui, ó, figura B. Tem uma letrinha bem miudinha aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Aqui, ó. Figura A, Paulo inicia a terceira viagem missionária em Antioquia, aqui, número 1. Aí ele segue aqui na viagem, tá certo? Vocês estão acompanhando aí minha bolinha, né? Aí aqui é onde tem aquela conversão dos crentes, os primeiros, certo? Aqui, os crentes da Galácia. Depois a queima dos livros, aqui, ó, os crentes, certo? Aqui, Éfeso. É porque quando eu olho para a legenda, quando eu olho para o mapa, aí a mão saiu do lugar. Então, em Éfeso, passando pela Macedônia, Corinto, a ilustração D, certo? Cadê aqui? Vamos. Aqui a ilustração é C, em Éfeso, Paulo. Vocês estão conseguindo achar aqui a bolinha vermelha? Aqui no templo de Diana, tá certo? E a ilustração D está aqui. Aqui. Certo? Pronto. Guarda aí essa imagem, depois vocês conferem os versículos aqui com a localização, tá bom? Aqui D, em Coríntios, um complô contra Paulo. Continuando, sobre a cidade de Efésios agora.
Logicamente que a gente não conseguiu foto da época, né? São fotos de ruínas, tá certo? Éfeso, como eu falei, né? Fazia parte do reino das Atálias. Eu dei uma paradinha aqui porque teve um barulho. Bom, continuando. No período helenista, né, Éfeso fazia parte do reino das Atálidas, ou Atalidas, que acabaria sendo entregue aos romanos em 133 a.C. Mais tarde, a cidade veio a ser centro administrativo da província, sobrepujando Pérgamo, a antiga capital real. Originalmente, Éfeso havia sido uma cidade grega e também, como a gente pôde ver aqui no texto da confusão ali de Atos, foi um dos principais santuários, considerado uma cidade santuário, né? Porque abrigava o templo da Ártemis. Aqui uma outra imagem para ajudar vocês a imaginar, tá certo? A cidade foi construída nas encostas dos montes Coreço e Pion. Atualmente, o que mais se destaca no local é o enorme teatro que fica na frente, ele fica na frente, né? Ele fica de frente para o antigo porto e o mar. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui é o monte que eu estou falando, tá certo? E ela fica entre o monte e o mar, a cidade. Esse é o teatro, tá certo? Ele foi construído originalmente no período helenista. Esse teatro ele foi ampliado durante o governo de Cláudio e tinha capacidade para 24.000 pessoas. Foi ao teatro que a multidão furiosa arrastou Paulo e os seus 2 companheiros quando teve a confusão com o Demétrio, lá o Ourives. Causaram um grande tumulto por causa dos prejuízos, né, que a pregação de Paulo estava trazendo ao comércio dos santinhos, né? Das estatuetazinhas e a visita ao templo de Ártemis ou Diana. Esse teatro, ele fica próximo, né, ao estádio, que aparentemente foi desenvolvido no tempo de Nero, tá certo? Aqui na imagem abaixo, a gente tem prédios políticos, né? Os prédios políticos da cidade ficavam na Ágora Superior do Estado, e neste se incluía as salas onde o conselho, né, aquele conselho da Assembleia que ia julgar, né, a situação ali, o tumulto com Paulo, era onde o conselho se reunia, né, e em grupos menores poderiam julgar as sentenças, né, de situações como essa que Paulo estava envolvido ali com os seus parceiros. E entre os prédios do conselho, esses prédios políticos, nós temos também o templo da antiga deusa Ártemis, certo? O templo de Ártemis é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele fica do lado de fora do perímetro urbano da cidade e, segundo historiadores, foi o lendário rei Creso quem supostamente foi o benfeitor, né, da construção do templo, que foi queimado em 356 a.C. Depois foi reconstruído. Aí está a estátua de Diana dos Efésios, ou Ártemis, tá certo? É uma divindade grega, adorada pelos efésios, e também tinha um nome romano, que era Diana. Mitologicamente, né?
é um ser ligado à caça e à vida selvagem, e aí tem a história do mito, né, de Ártemis. Ela tinha um irmão gêmeo, e tem toda uma história que ela nasceu primeiro. Lógico, minha gente, que mito é mito, tá? A mitologia grega aí é riquíssima nessas histórias. Mas vale a pena a gente conhecer a história da deusa para poder saber em que se encaixa a lógica do texto e até mesmo os vestígios dessa crença para os dias de hoje, né, para a contemporaneidade. Então, Ártemis era uma deusa ligada à caça e à vida selvagem. Era uma mulher, né, uma divindade feminina que tinha essa também estava, o seu culto também estava relacionado à adoração da lua, e ela tinha essa coisa de independência, de intuição feminina, de ser uma mulher. Quando eu falo mulher, é porque é uma deusa feminina, tá certo, gente? Não é que ela é uma mulher, uma pessoa que existiu, não. Mas ela tinha essa coisa da independência, né? Segundo a história, o mito de Ártemis, quando a sua mãe a teve, né? Ela tinha um irmão gêmeo, Apolo, que não é o Apolo de Atos, viu, minha gente? Não confundam, não misture aí as histórias, não. Provavelmente o nome do Apolo da Bíblia, do missionário ali, pode ter sido dado até em homenagem ao irmão de Ártemis, tá certo? Como hoje, né? Hoje as pessoas têm filhos, colocam o nome em homenagem a um santo, né? Francisco, Antônio, não tem esse costume? Então, esse costume de dar nome ao filho, o nome do santo, né? É comum, é um costume antigo e comum. Então, conta a história do mito que a mãe dela teve, e ela, quando ela nasceu, ela ajudou a mãe no parto do irmão. Então, é aquela coisa de uma pessoa independente, um tipo de mulher que toma a iniciativa das coisas, que resolve as coisas sozinha. Essa ideia da vida selvagem está relacionado a questões de autonomia, de independência, né? Uma mulher caçadora, e que se valia da questão da intuição, né? Eu não tenho o hábito de caçar, mas quem caça sabe que você tem que ter um perfil assim sorrateiro, né? De antever os passos do animal, não andar acompanhado, você vai sozinho para poder observar ali o movimento do animal e conseguir pegá-lo desprevenido. Então, é uma figura mitológica que, de certa forma, se você pensar direitinho comigo, o imaginário dela exerce uma grande influência subliminar sobre a ideia de feminismo, essa ideia de independência, de liberdade, de intuição, de superioridade da figura feminina, tá? Como aqui eu coloquei, já falei para vocês anteriormente, o templo dela é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e o comércio e o turismo na cidade de Éfeso era motivado pelo culto à deusa. Por isso que o camarada lá, o Demétrio, ficou chateado da vida e fazendo tumulto na cidade para o povo perseguir Paulo, né? Dá um jeito. Vamos agora fazer um panorama mais específico da Epístola aos Efésios. A gente já falou da cidade, já falou do culto à deusa, já lemos o texto ali dos primeiros contatos de Paulo com o lugar. E aí, veja, quando eu falo primeiro contato de Paulo com o lugar, eu não estou querendo dizer que Paulo nunca tinha ido em Éfeso antes da segunda viagem, tá? Paulo teve uma vida antes da sua conversão, que não é relatada em detalhes na Bíblia. Logicamente que existem estudos aí, historiadores, mas eu não tenho domínio para falar sobre isso, tá bom? Mas, quando a gente fala de primeiro contato, é esse primeiro contato mais envolto do trabalho missionário.
tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer a epístola. Um jogo rápido aqui. O autor, Paulo, tá certo? Embora durante um tempo, alguns primeiros cristãos tinham uma certa divergência acerca dessa questão, né? Se tinha sido Paulo mesmo, se alguém usou o pseudônimo de Paulo, algum discípulo de Paulo, mas depois chegaram ao consenso, né? Os pais da igreja chegaram ao consenso de que não havia um registro assim de que houvesse um discípulo de Paulo que fosse tão erudito e tão íntimo ao ponto de escrever do mesmo jeito que ele escreve, né? Então bateu-se o martelo de que era Paulo mesmo, foi Paulo mesmo o autor, tá certo? O período de escrita da carta, da epístola, é por volta dos anos 60, 62 depois de Cristo, né? Período em que Paulo esteve preso em Roma. Como tudo, né? Como tudo que é estudado, também já houve divergência acerca dessa questão, se Paulo estava em Cesareia, por exemplo, por volta do ano 57 a 59, mas depois de alguns estudos, né, se compreendeu que é mais provável de que ele estivesse preso ali em Roma, que é relatado em Atos 28, verso 30, tá bom? E aí, por conta disso, como ele estava preso, essa é considerada uma das cartas da prisão, certo? Um outro fator interessante é que a carta não tem um destinatário particular, não é uma carta particular, é uma carta circular, tá certo? Então, a gente sabe pouco, né? Porque Paulo ele não cita nome de pessoas como geralmente ele cita nas suas cartas. Então, sabe-se pouco quem foi o responsável por receber a carta lá. Mas, em contrapartida, a gente sabe que a carta foi levada por Tíquico, era o emissário de Paulo, e essa informação a gente identifica em Efésios capítulo 6, 21 e em Colossenses capítulo 4, verso 7. Tá? É provável que as duas epístolas tenham sido entregues numa mesma viagem, pois em ambas o apóstolo afirma que Tíquico informaria as igrejas sobre a sua situação, né, enquanto preso e tal, pedindo as orações, pedindo uma ajuda, né, que os irmãos segurassem a corda, né, enquanto ele estava preso. A gente pode imaginar um seguinte cenário, né? Vamos imaginar aqui a situação. Enquanto Paulo estava preso em Roma, surgiu a necessidade de tomar uma posição sobre determinadas filosofias religiosas que estavam influenciando a região da Ásia Menor, por onde ele já tinha passado ali na sua segunda e terceira viagem, mais especificamente, tá? E aí, quem incentivou Paulo a escrever essas epístolas foi Epáfras, que informou a Paulo acerca dessas ameaças, né, que o cristianismo estava sofrendo ali no vale do rio Lico. E aí, em resposta a essas informações de Epáfras, Paulo escreveu primeiro a epístola da igreja em Colossos e pouco tempo antes ou pouco tempo depois, a gente não sabe dizer ao certo quem foi primeiro, quem não foi, ele escreveu uma outra carta mais ampla destinada às igrejas da Ásia Menor, incluindo Laodiceia, a gente pode ver isso em Colossenses 4:16, e Éfeso, tá certo? Então, a epístola que chamamos de Efésios provavelmente era uma carta circular, sendo a igreja de Éfeso a principal, ou seja, foi o lugar onde a carta chegou, tá? Ela chegou, foi lida e depois foi passada para as outras igrejas. Por que eu estou dizendo isso? Porque Éfeso era a capital da província da Ásia.
né? Lembra lá no texto que a gente leu de Atos, né, 19, 20? Então, ele ficou ali durante 3 anos ali evangelizando, ensinando, discipulando, né? Porque, na verdade, o trabalho missionário não é só pregar o evangelho, né? É o trabalho de discipular, de ensinar. Então, ele ficou ali um bom tempo ensinando. Sobre as epístolas da prisão, é importante a gente saber aqui algumas curiosidades, né? Primeiro que Paulo desfrutou de relativa liberdade durante esse tempo que ele ficou na prisão domiciliar em Roma. Gente, me lembrem, e agora eu falei me lembrem, e agora lembrei que a aula é gravada, como é que vocês vão me lembrar? Eu ia dizer assim, me lembrem de dizer as fontes, né, que eu estou usando. Eu usei aqui, eu vou dizer logo, né, que pode ser que eu esqueça daqui para o final. Eu usei aqui a Bíblia NVI, a Bíblia de Estudo de Genebra e a Bíblia de Estudo Palavra-Chave. E usei aqui alguns livros de Geografia Bíblica, o Manual Bíblico da Sociedade Bíblica do Brasil e o Manual Bíblico Vida Nova, tá certo? Pronto, para não correr o risco de... Eu tenho esse probleminha, viu? E outra coisa, eu dou aula conversando mesmo, então se acostume. Vai parecer que eu estou em sala de aula com vocês. Quem já é meu aluno, minha aluna, que estiver por aí ouvindo, vai dizer assim, ela estava demorando para conversar com a gente. Eu tenho essa coisa de dar aula batendo papo, certo? Então, como eu falei para vocês, a prisão de Paulo era uma prisão domiciliar, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ele gozava de relativa Eita. Domiciliaridade, eu ia inventar agora uma palavra. Ele gozava de relativa liberdade, né? Ele podia receber pessoas na sua prisão. Na verdade, a prisão domiciliar é um pouco semelhante à que nós temos hoje, né? Ele estava preso, mas ele podia receber pessoas, podia enviar pessoas. Ele ficou ali somente guardado, né? Esperando o seu julgamento. Éfeso e Colossos são bem próximas geograficamente. Vocês voltarem aí o material, vocês vão ver lá nos 2 mapas que a gente mostrou. Então, eu acredito que as necessidades eram as necessidades teológicas, né? Eram bem semelhantes, tá certo? E por isso as 2 cartas apresentam semelhanças. Provavelmente a Epístola aos Efésios foi uma carta circular, como eu falei para vocês, foi lida e direcionada às igrejas da circunvizinhança. E de um modo geral, o objetivo das cartas da prisão foi sempre o de ajudar os cristãos a resistirem às pressões da sociedade pagã no seu entorno e viverem uma vida dedicada a Deus. Para quem não sabe, as epístolas da prisão são Efésios, Colossenses, Filemon e Filipenses, tá certo? A gente não vai falar das outras cartas porque a nossa ênfase é em Efésios. Algumas peculiaridades da Epístola aos Efésios. Primeiro, e aí a gente agora está falando mais da questão, está entrando mais na questão literária, né, da organização estrutural da carta. Então, é uma carta que não apresenta uma saudação pessoal, como de costume, tá? Embora ele tivesse passado alguns anos por lá, tivesse amigos, como a gente leu lá no livro de Atos. A carta não trata diretamente com problemas e assuntos específicos, como a gente vê nas epístolas aos Coríntios, por exemplo, mas ela se assemelha com uma redação ou um sermão, né? Tal como a carta aos Hebreus ou 1 João. A questão da data, né? Eu coloquei aqui novamente, meados de 60 a 62, e o tema central
da carta é a unidade da igreja. Unidade. Lembrando que esse foi um dos temas mais trabalhados por Jesus, né? A questão de que ele e o Pai eram um e que nós, enquanto igreja, também devemos ser um. Mais um motivo para você, minha irmã ou meu irmão, se estiver aí acompanhando a aula, é buscar ser um com Deus e um com o teu próximo, com o teu irmão, com a tua irmã. Não é ser um não quer dizer que a gente tem que ser igual no sentido de gostar das mesmas coisas, não tem nada a ver com se vestir do mesmo jeito, usar as mesmas roupas, escutar, ter o mesmo gosto musical, o mesmo gosto por comida. Não é isso. Quando a Bíblia fala de unidade, ela fala de propósito, ela fala de objetivo, ela fala de meta, né? Então, Deus Jesus disse que era um com o Pai porque ele é um em propósito. São duas pessoas distintas na Trindade, mas são um em propósito. Que nós possamos também ser unidos e unidas em um só propósito. O propósito de fortalecer, de ensinar as mulheres a exercer o ministério feminino. O mundo tem batalhado aí para incutir na mente das mulheres ou que elas não têm valor algum, ou que elas têm um super valor e por ter esse super valor, elas estão acima de qualquer outra coisa, acima do bem, do mal, dos homens, das crianças, dos idosos, elas estão, né? Então, nós mulheres temos valor diante de Deus porque o Senhor nos deu também uma responsabilidade. E a gente vai descobrir melhor que ministério feminino é esse, através desse estudo da Epístola aos Efésios. Eu espero que ele possa ajudar você e ajudar outras mulheres também. Vamos falar agora dos aspectos literários, né? Coloquei aqui só os versículos, me perdoem, eu esqueci de colocar aqui o livro, né? Mas é o livro, o livro é, logicamente, a Epístola aos Efésios, né? Então, o capítulo 1, do verso 3 ao 14, há uma bênção longa, né? Ele delibera ali uma bênção. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Você pode abrir a sua aí também. A gente não vai ler versículo por versículo, porque aí vai tomar muito tempo, mas só para você conseguir acompanhar, né? Do verso 1 até o verso 14 é a parte que ele delibera as bênçãos espirituais para aquela igreja, tá? No capítulo 2, do verso 1 ao 10, ele traz a definição confessional de uma nova vida em Cristo. Inclusive, algumas Bíblias colocam isso como epígrafe, né? Coloca a nova vida em Cristo. No capítulo 3, nós temos uma oração para compreender o ministério de Cristo. E aí, Paulo defende o seu apostolado, mas não defende da mesma forma como ele defendeu lá em Corinto, né, com aquela veemência, mas ele diz que roga, né, diante do Pai, de joelhos, por toda a família de Deus, né? No caso, nós, a igreja, né? Ele começa aqui, no capítulo 3, a estabelecer de certa forma, uma alegoria acerca do corpo, né? E a gente vê que essa forma, essa figura, né, de comparar a igreja a um corpo que funciona em unidade, né? Onde cada um recebe os seus dons e talentos e trabalham em unidade, é justamente para respaldar, é uma forma de criar um pano de fundo para o capítulo 4, onde ele afunila a temática da unidade, né? O capítulo 4, né? Algumas Bíblias têm a epígrafe, a unidade do corpo de Cristo.
e a questão de como nós, enquanto filhos, devemos nos comportar, né? Andando como filhos da luz. E aí ele reforça. Veja que há uma beleza literária, assim, há uma sequência lógica de raciocínio. Por isso que o texto, os estudiosos do texto dizem que ele está escrito como se fosse uma redação, como se fosse um sermão, porque ele não muda de assunto de um capítulo para outro, ele não quebra, ele vai numa sequência de raciocínio lógico, né? Então aqui ele fala da unidade, fala que nós, em unidade, devemos andar como filhos da luz, né? Que nós não devemos mais viver como gentios que tinham pensamentos e atitudes inúteis, que tinham um conhecimento que era obscurecido, que nós éramos ignorantes, né? Então ele fala da forma como nós éramos antes de conhecer Jesus e que dali para frente nós tínhamos que andar em novidade de vida, né? Ele diz que nós que aprendemos de Cristo, que fomos ensinados a andar na verdade, devemos esquecer, abandonar a antiga maneira de viver, né? Eu acho linda essa frase. Algumas traduções vai dizer despojar do velho homem. A tradução NVI, ela não diz despojar, ela diz despir-se do velho homem, aquele homem corrompido, que tinha desejos enganosos, né? Mas ele diz que nós devemos renovar a nossa forma de pensar, parar para pensar de uma forma nova, de acordo com o nosso novo homem, em santidade e em verdade. E aí ele vai dizendo, né, que nós devemos abandonar a mentira e falar a verdade, termos os nossos irmãos como membros do mesmo corpo, que nós não devemos guardar ira em relação aos nossos irmãos, né, ao nosso próximo, não devemos ter ira, não devemos guardar rancor, guardar raiva, que quem furtava não deve furtar mais, que nós devemos ocupar a nossa vida fazendo o que é útil. Gente, eu nunca vi palavra tão atual. Ocupe a sua vida fazendo o que é útil, pelo amor de Deus. Nós vivemos numa era onde perdemos muito tempo com coisas inúteis, com discussões vãs, que não vão nos acrescentar em nada, não vão nos tornar mais sábios nem mais sábias. Muitas vezes perdendo tempo nas redes sociais, olhando a vida de A e de B, e pior, comparando a nossa vida com a vida de A e B. E eu não sei se você sabe, mas quando a gente observa a vida dos outros e fica comparando a nossa vida com a dos outros, nós estamos pecando, porque nós estamos sendo ingratos diante de Deus, estamos em pecado, estamos ficando ansiosos com a nossa própria vida e nós estamos agindo com ingratidão diante de Deus, não observando o detalhe de todas as coisas que Ele faz por nós diariamente, 24 horas, tá? No capítulo 5, ele já entra aqui na questão dos papéis do lar, né? Ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus, nos abster, né? Nos afastar de toda sorte de imoralidade sexual e obscenidades e tudo mais. E aí ele vem trazendo essa questão da vida em comunidade e afunila para os deveres conjugais, né? Eu acredito que como ele vinha falando de corpo e ele já tinha feito outras cartas falando dessa questão do corpo e fazendo essa relação, né? Deus como Cristo como noivo e a igreja como a noiva. E aí ele pega essa lógica de família, de noivo e noiva, casamento, e aí ele traz isso, essa verdade, essa compreensão totalmente iluminado pelo Espírito Santo,
para mostrar como essa unidade de Cristo com a igreja reverbera na unidade do lar, na unidade da família. E aí ele vem descrevendo com muita propriedade os deveres conjugais, né, de marido e mulher, os deveres de pais e filhos e dos escravos e senhores. E aí ele termina, gente, com um dos textos mais lindos que eu já li na vida, que é a descrição singular da batalha espiritual do cristão, quando ele fala da armadura de Deus. Ai, gente, olha, o coração ferve e a língua coça, mas eu não vou falar hoje sobre esses tópicos, porque nós vamos trabalhar cada um deles nas próximas aulas, tá? Vamos lá, tá acabando. Tá acabando para não ficar cansativo demais. O propósito teológico da carta é, lógico, que eu já falei aqui, já repeti, para não ficar redundante, né? A unidade entre crentes judeus e gentios. Existia um preconceito muito grande dos crentes judeus com os crentes gentios, tá? E a gente pode falar mais disso nas próximas aulas, né? Nossos próximos encontros. Um dos temas mais tratados na carta é o amor, e é o amor verdadeiro, o amor genuíno, o amor ágape, tá? A gente vê isso aí desde o primeiro capítulo, o verso 4 até o 6, quando ele fala que o Senhor nos escolheu e nos predestinou em amor. Ai, gente, que coisa linda, meu Deus! E ele termina a carta no capítulo 6, o versículo 23 ao 24, dizendo que nós devemos estar unidos em amor. Ele diz assim: a paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus, Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e aí, sim, ele ainda diz mais, ó, ele diz: a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo com um amor incorruptível. Glória a Deus por isso. Outros temas que são abordados na carta, a questão do mistério da redenção, né? Uma revelação divina ali sobre a redenção. A gente não vai ler por conta do tempo, para esse vídeo também não ficar muito longo. Eu não sei nem quanto tempo já faz, já tem quase 1 hora de aula, misericórdia. Eu falo muito, viu? Então, mistério da redenção, eu não vou destrinchar isso aqui porque a gente vai falar quando for estudar cada capítulo, tá? O plano divino para a raça humana, capítulo 1, versículo 3 ao 14. Ele fala também acerca da graça, como favor imerecido. Fala da predestinação, capítulo 1, verso 4 e 5. Fala sobre o mistério da reconciliação com Cristo, capítulo 2, do verso 1 até o 21. E fala da recriação da família humana, segundo o plano divino original, bem como a unidade do corpo de Cristo, da igreja, pelo poder do Espírito Santo, que nos capacita, né, a viver uma nova vida, seguindo novos padrões éticos, morais, comportamentais. Capítulo 4, do verso 1 até o capítulo 6, verso 9. E é isso, pessoal. Nós estamos encerrando por aqui. Eu agradeço a sua paciência, a sua atenção até o presente momento. Peço muito a Deus que abençoe a sua vida, que esse estudo possa te fortalecer, possa te capacitar, possa te abençoar, que através de cada palavra que foi dita aqui, você possa ter um dia ou uma noite, eu não sei que horas você vai escutar esse estudo, de paz, e que você possa também abençoar outras pessoas através desse trabalho. Nós não temos o objetivo de lucrar com isso, mas o nosso lucro é que o reino de Deus seja conhecido nos 4 cantos da terra. Que Deus te abençoe e que você possa ser abençoada e abençoadora de multidões. Um grande abraço no amor do Pai.